Olá, mais uma vez trazendo notícias e questões jurídicas aí dentro da pandemia do coronavírus. Já são acho que quase 8 horas da noite, hoje é dia 4 de maio e durante todo o dia hoje a gente passou recebendo ligações, mensagens, e-mails e questionamentos a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal do dia 29 de abril, quarta-feira passado, e pouco antes aí do feriado de 1º de maio. O que aconteceu? Historicamente, até para posicionar e para fazer um contexto e um entendimento dessa notícia, a gente vai alongar um pouquinho mais os vídeos aqui hoje, acho que é importante, mas o governo federal ele editou a medida provisória no começo da pandemia, medida provisória 927, referente à preservação de empregos, né? Então foi aquela medida que tiveram várias discussões sobre suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho com também redução do salário, pagamento efetivado pelo governo federal e algumas outras medidas visando a preservação de emprego e a manutenção da economia de uma forma mínima, implementada pelo governo federal. E dentro dessa medida provisória, também visando a manutenção de emprego e a maior segurança das relações para o empregador, havia um artigo, número 29, que dizia que as contaminações pelo coronavírus, pelo Covid, né, na vigência da pandemia, na vigência da medida provisória, não teriam presunção, não seriam consideradas de natureza ocupacionais, exceto se tivessem o vínculo demonstrado, o nexo de causalidade demonstrado. Ou seja, o que isso em resumo, né? Bem em resumo, a explicação para você entender. Se o empregado ficasse doente com coronavírus, para que ele pudesse discutir com o empregador uma eventual indenização, compensação, né, das doenças relacionadas à atividade ocupacional, ele precisaria comprovar que a causa da doença dele foi originária ou teve como origem, como causa direta, a atividade laborativa, né? A atividade ocupacional. Então, cabia ao empregado fazer a prova desse nexo, dessa consequência da doença em função do trabalho. Bom, e aí isso foi questionado, foi levado ao Supremo, e o Supremo, em julgamento, no dia 29, coincidentemente, o que ele fez? Ele suspendeu os efeitos, no dia 29, suspendeu os efeitos do artigo 29, suspendeu a vigência do artigo 29, da medida provisória. Em resumo, o que acontece, né? A atividade laboral ocupacional, ela já tinha, por decisões jurisprudenciais, por uma construção do direito, uma presunção de possível responsabilidade objetiva do empregador. O que é essa diferença entre responsabilidade objetiva, subjetiva, nexo de causalidade? Muito em resumo, a responsabilidade objetiva, em tese, ela presume que a causa da doença foi atividade ocupacional. É o empregador que tem que fazer a demonstração, demonstrar que ele adotou as medidas, que ele implementou medidas de segurança, forneceu EPI, né, equipamento de proteção individual. É ele que tem que provar que a contaminação não aconteceu em razão da atividade ocupacional. Na responsabilidade subjetiva, é a vítima que tem que demonstrar que a causa, né, da enfermidade foi causada pelo vínculo ocupacional. Então, essa é a grande diferença, ou seja, a quem cabe a prova numa eventual discussão, né? Pela medida provisória, essa prova ficaria com o empregado, com o enfermo, que teria que demonstrar por prova que a causa da doença teve origem na atividade ocupacional. Agora, com a decisão do Supremo, é o empregador, é o empresário que precisa demonstrar que a causa da doença do seu empregado não veio da atividade
empresarial, da atividade ocupacional, né? Como que ele faz isso? Essa é a grande questão. Então, assim, por que eu estou trazendo para vocês a discussão? Se você é empregador, se você tem um negócio, um pequeno negócio, está trabalhando com alguém, ou seja, você precisa caracterizar a sua atividade de proteção do empregado, orientação, fornecimento de máscara, álcool gel, treinamento do empregado, medidas de distanciamento desse empregado do atendimento ao público, reserva de distância de 1,5 m, 2 metros, barreira de segurança, orientações sobre o uso no transporte público, orientações sobre o uso de máscara no transporte público, ou seja, as medidas de segurança precisam ser implementadas, adotadas e demonstradas pelo empregador. Ele precisa agora produzir uma prova, precisa de ter a preocupação de produzir essa prova de forma preventiva para que ele possa se proteger, porque é ele que precisa fazer a prova de que todas as medidas foram adotadas para a não ocorrência da contaminação do seu empregado em função da atividade laborativa, em razão da atividade ocupacional. Como que se faz isso? Com documento, carta, vídeo, gravações de conversa, treinamento, ou seja, cada caso é um caso, não existe regra geral de tratamento. É preciso que você, empresário, você, detentor de um negócio, microempresário individual, seletista, dentro da sua relação de trabalho com o seu empregador, vocês precisam discutir, precisam verificar se as medidas estão sendo tomadas, mas é preciso que o empregador reavalie as medidas de segurança que devem ser implementadas no seu negócio para que ele possa ter proteção e segurança, principalmente dentro das atividades essenciais que não podem ser interrompidas nesse momento. Eu sou Frederico Campos, sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou pós-graduado em Negociações pela Universidade de Michigan, sou pós-graduado em Direito Contratual pela Universidade de Harvard, sou psicopedagogo e professor. Nós estamos à disposição para tirar dúvidas e esclarecimentos. Podemos ser encontrados no site www.fcampus.com.br. O que eu queria pedir agora é que você nos seguisse no Instagram, nossa página do Facebook, que você se cadastrasse aí na nossa página no canal do YouTube, que você ativasse o sininho para receber as notificações e as mensagens. Nós estaremos postando todos os dias durante a pandemia, todos os dias, notícias jurídicas, novidades, questões relacionadas à sua proteção pessoal, negócio, atividades, normas, novidades jurídicas durante a pandemia do coronavírus. Muito obrigado e um abraço.